Olá, queridões! Essa é a nossa segunda aula sobre o mundo entre guerras, o período que vai do fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 até o começo da Segunda Guerra Mundial em 1939. Como eu expliquei na aula anterior, a gente está tratando de uma época conturbada, uma época que é considerada por alguns historiadores até de uma grande guerra que começou lá em 1914 e terminou em 1945. E é importante a gente parar para pegar alguns marcos para entender o que uma coisa tem a ver com a outra e o que se desenvolveu aqui no meio, o que aconteceu nesse período que mexeu tanto com o mundo. Bom, na aula anterior a gente trabalhou a crise de 1929, uma crise econômica que começa nos Estados Unidos. Dessa vez a gente vai trabalhar a ascensão do nazismo e do fascismo. Nós vamos tentar entender o que são esses conceitos para poder trabalhar melhor o mundo na Europa durante as guerras, entre as guerras no caso. A gente tem que pensar primeiro o que era a Europa após a Primeira Guerra. Esse aqui é um dos cenários que você poderia encontrar em algumas regiões, a Europa arrasada, que é uma cidade com construções quase que todas as construções de uma rua destruídas ou abaladas pelas bombas, pelos ataques. A gente está falando da Primeira Guerra Mundial, onde ainda não existiam aviões para ataques aéreos, mas já existia artilharia pesada, canhões que conseguiam disparar de longe. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa passa por um período de reconstrução, ao mesmo tempo de descrença na democracia, também no progresso. A Europa se tornou uma região muito desacreditada dos valores que tinham começado ali em voga no começo do século XX, a ideia de democracia, de liberalismo. Essas ideias estavam um tanto que perdendo força, já que elas tinham levado à Primeira Guerra. Para entender a ascensão do nazismo, a gente tem que pensar a Alemanha na década de 20. E é interessante que a Alemanha passou por um período de hiperinflação que marcou a história desse período. A economia da Alemanha ficou muito sobrecarregada pelo pagamento das dívidas que foram estabelecidas no Tratado de Versalhes. Foi aquele tratado que firmou a paz da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha foi muito punida. Essas fotos aqui são da década de 20, elas são muito, muito simbólicas. O dinheiro ele precisou ser impresso num volume muito grande para conseguir pagar as taxas, as multas. O governo alemão imprimiu o dinheiro num volume tão alto que ele foi perdendo valor rápido. Isso que a gente chama de inflação. Quando o governo imprime mais dinheiro do que as pessoas de fato gastam, e aí tudo começa a subir de preço e o valor do dinheiro se corrói. Eram comuns as cenas do dinheiro sendo carregado em carrinhos de mão, ou essas aqui, como as crianças brincando com dinheiro no lugar de brinquedos, ou de dinheiro sendo largado nas ruas, porque as notas vão perdendo valor. É óbvio que essa crise intensa, isso afetou profundamente a vida das pessoas, foi para muito além da economia e chegou também na política. Em 1920 surge um partido chamado de Partido Nacional Socialista, um partido de extrema direita, ou seja, muito conservador, que tinha algumas características peculiares, estranhas. Era um partido muito nacionalista, que defendia muito o valor da Alemanha. Era um partido antissemita, ou seja, ele era contra os judeus e anticomunista. Eles odiavam os comunistas e o comunismo. Defendiam um Estado forte e centralizador e também culpavam o Tratado de Versalhes pela condição da Alemanha, e aí um critério que talvez não esteja tão errado. O líder desse partido era esse senhor que aparece aqui à esquerda, internacionalmente famoso, se chamava Adolf Hitler. O Hitler ele era nascido na Áustria, foi um pintor fracassado, não conseguiu iniciar sua carreira nas artes, serviu durante a Primeira Guerra Mundial, foi ferido e passou a liderar esse partido pelo qual ele tentou aplicar um golpe, não teve sucesso, foi preso, escreveu um livro de repercussão razoável chamado Minha Luta, onde ele estabeleceu as bases do Partido Nacional Socialista, que também era chamado de Partido Nazista. Esse partido teve uma importância pequena até essas duas eleições aqui, a de 1930 e de 1932. Reparou na data? Eleições depois da crise de 1929. A Alemanha também perdeu com a crise dos Estados Unidos e, como foi afetada, esse partido começou a ganhar tamanho. Não só ganhar tamanho, como também ganhar poder. O Hitler, a partir de 1933, é escolhido chanceler, como se fosse um cargo
parecido ao de primeiro-ministro hoje em dia, nos países que têm parlamento, e ele ganha ainda mais poderes depois que um incêndio acontece no mesmo ano de 1933 no prédio do parlamento alemão. Esse prédio se chama Reichstag, e esse incêndio obviamente foi considerado criminoso, gerou muita tensão política. Hitler espertamente aproveitou o momento para dizer que o país estava sob ataque de extremistas, que as oposições estavam tentando mexer com a política alemã, e iniciou uma ditadura do nazismo marcada pela censura, o fim dos partidos de oposição e pela intensa perseguição política dos inimigos, inclusive uma perseguição física, que envolve aí tortura, prisão e assim por diante. O Hitler foi mais além. Em 1934, ele institui o que foi chamado de Terceiro Reich, ou Terceiro Reino, ou Reinado. Ele assume plenos poderes e recebe o título de Führer. Os alemães passaram a chamar ele dessa maneira. O termo significa alguma coisa como guia ou líder, assim, um líder com uma função quase que transcendental. Se repara nesse tipo de imagem que mostra o povo alemão, o nível de devoção, esse símbolo com a mão levantada, esse movimento era o movimento de saudação ao Hitler, mas repara o número de pessoas. As pessoas acreditavam no nazismo e acreditavam na figura do Hitler, nessa ideia de reconstrução da Alemanha. A ideia de reconstrução em si era a base da característica do nazismo. A bandeira do partido, essazinha aqui destacada aqui embaixo, trazia essa suástica no meio, um símbolo que, ainda que seja de origem hindu, da região onde hoje fica a Índia, foi apropriado pelos nazistas. Eles incentivavam um nacionalismo extremo, exacerbado, com base numa noção científica que é falsa, já foi provada hoje que não é verdade, de que os alemães pertencem a uma etnia ariana que é superior a todas as outras. Isso deu base para perseguir e atacar os judeus, o que a gente chamou de antissemitismo, e que a gente vai ver quando estudar a Segunda Guerra Mundial, que foi levado a níveis extremos. O Hitler também soube usar muito bem a máquina do Estado, primeiro usando a propaganda e a comunicação para manipular a opinião das pessoas e fazerem elas acreditarem nos discursos deles, inclusive no de necessidade de atacar os judeus. Depois, um rígido controle da economia, em parte porque ele tinha apoio de muitas camadas sociais diferentes, os burgueses, a classe média, os trabalhadores. Isso permitiu um investimento pesado em obras públicas e na produção de armamentos, que criou um número enorme de empregos. Foram 3 milhões entre 1933 e 1936. Além de interesses em expandir o território. Ou seja, ele conseguiu recuperar a economia alemã, recuperar a autoestima dos alemães, o orgulho de ser alemão, ao mesmo tempo em que quebrava algumas das regras do Tratado de Versalhes, porque os outros países acreditavam que o grande inimigo dele eram os comunistas, os nazistas diziam que odiavam o comunismo, ou seja, que odiavam a União Soviética. É interessante a gente notar as fotografias também dessa época, porque elas mostram o tipo de manifestação clara do nazismo. É comum ver o Hitler em discursos como esse, onde as pessoas estão em números imensos, milhares de pessoas muito bem organizadas em fileiras, quase que como um exército. Repara nessa demonstração da bandeira e da suástica, do símbolo nazista, feito por soldados. O tipo de regime estabelecido pelo Hitler na Alemanha é chamado de totalitarismo ou regime totalitário. Essa descrição aqui eu tirei da Wikipédia. Ela descreve que esse tipo de sistema político, que é controlado por uma pessoa só, ele dá total poder a uma pessoa e o Estado tenta se meter na vida pública e na vida privada. A ideia de totalitarismo da palavra aí é porque existe um autoritarismo da figura central, no caso o Hitler, uma ideologia, aqui a ideologia nazista, de poder da Alemanha, de superioridade, e o Estado passa a controlar a vida das pessoas, por isso totalitarismo. Você não se vê mais como um indivíduo, você só se representa através do Estado. Esse cara aqui, parado na fileirinha, ele não significa nada. Ele só tem significado se ele estiver ajudando a compor o símbolo maior, no caso aqui a suástica. O nazismo não foi o único caso de regime totalitário na Europa e no mundo. Na verdade, o caso da Itália, onde surgiu o partido fascista, liderado pelo Benito Mussolini, essa figura que aparece aí, é até anterior. O Mussolini começou a governar a Itália em 1925.
Existem muitas semelhanças com o nazismo, tá? Um modelo de sociedade militarizado, as pessoas acreditando só no todo e não no indivíduo, a forte participação do Estado na economia, o controle da vida das pessoas. Tanto é que muitas vezes se usa a expressão nazifascismo para falar desse tipo de governo, ou até só fascismo, já que ele apareceu antes na Itália. Óbvio que a gente estuda o nazismo com mais intensidade para entender melhor a Segunda Guerra Mundial. Mas a Itália não foi o único caso. A gente também tem um governo fascista com Antônio Salazar, em Portugal, em 1932. Tem o caso do imperador do Japão, o imperador Hirohito, que na década de 1930 também estabeleceu um regime bem controlador no Japão. E o caso do Francisco Franco, que estabeleceu um regime totalitário na Espanha em 1939. É importantíssimo a gente entender esses regimes e a visão militar que eles tinham de sociedade, que valorizava a guerra, que valorizava a luta, para entender o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. De fato, 3 dos países que você viu aqui acabaram se tornando aliados durante toda a Segunda Guerra: Alemanha, Itália e Japão. Era um alinhamento não só de ideologias, mas também para a guerra. E a gente vai entender melhor como é que isso se encaminhou quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial. A gente se vê lá. Um abraço.